Glória a Deus. Você vai abrir a sua Bíblia em Mateus, capítulo 13. Nós vamos ler dois textos. Mateus 13, 24. E depois Mateus 13, do 36 em diante. Eu vou esperar você encontrar. Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 24. Amém? A grande maioria já encontrou. Pode ler ou não? Vamos lá, estou vendo a Bíblia mexer. Você vai ler comigo e você não vai fechar a Bíblia, tá bom, queridos? Mateus 13, a partir do versículo 24. Tem um tema aí. A parábola. Algumas Bíblias estão dizendo do trigo e do joio. Então nós vamos trabalhar em cima dessa linha de raciocínio do joio e do trigo e do joio. Amém? Amém. 24, eu leio, você vai acompanhando. Propôs-lhe outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo, mas dormindo os homens, repete aí essa palavra que eu disse, dormindo os homens, veio o seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Vou repetir: boa semente. Porque tem então joio. E ele lhe disse: um homem inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhes disse: não, para que ao colher o joio, não arranque também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. Então, por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Você dá conta de ler mais um texto ou não? Vamos lá? Glória a Deus, porque aí a gente já mata uma leitura grande, extensa. Mateus 13, a partir do versículo 36. Não fecha a sua Bíblia depois não. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa. E chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. Explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondendo disse-lhe: o que semeia boa semente é o filho do homem. Esse filho do homem é Jesus. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo. A ceifa é o fim do mundo e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causar escândalo. Diga comigo: escândalo. Escândalo. Segundo, e os que cometerem iniquidade ou pecado, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Sente e não feche a Bíblia, por favor. Aleluia. Glória a Deus. Fica a sua Bíblia aberta em Mateus capítulo 13. Aleluia. Alguns aleluias. Muito bom. Queridos irmãos, para conhecimento, o capítulo 13 é onde Jesus começa a falar de parábolas, ok? E tem uma que é muito conhecida, que é a parábola do semeador, lembra?
daquele que o semeador saiu a semear. Um pouquinho de semente caiu à beira do caminho, um pouquinho caiu nos pedregais, um pouquinho caiu nos espinhais e um pouquinho caiu em terra. Então você conhece essa primeira parábola porque ela é a mais conhecida. A segunda aqui é a parábola do joio e trigo. Depois tem a parábola do grão de mostarda, a parábola do fermento, do tesouro escondido e da parábola da rede. Pronto. Pastor, e daí? Até agora nada. Vamos entender uma coisa. Para que Jesus fala a parábola? Por dois motivos. Primeiro, para revelar as verdades de Deus aos justos. Qual que é o motivo de uma parábola? A parábola é um conto, irmãos, para revelar as verdades de Deus aos justos. Olha que bonitinho. Segundo, para ocultar as verdades de Deus aos ímpios. Por isso que os grandes ouviam e não entendiam. Eu vou explicar para você que porque Jesus fala em parábola. Um cientista, ele é um homem estudado, sim ou não? Sim. Talvez ele é bilíngue, fala algumas línguas, tem conhecimento de matemática, geografia, história, biologia, química, física e tudo mais, sim ou não? Mas um homem do campo, talvez estudou até a primeira, segunda, terceira série, ele, ao menos ele sabe escrever e ler, ou seja, ele só sabe escrever e... Porém, ele acredita que Deus fez os céus e a terra, e o cientista não. Alguém pensa assim, claro que ele acredita, ele é indouto, ele não é culto, ele não tem conhecimento, por isso que ele acredita. Nada, é Deus que revela no coração dos pequenos quem ele é. A parábola serve para revelar as verdades de Deus ao justo. Por isso que em Mateus capítulo 11, a partir do versículo 25, Jesus ele diz assim, ele oculta essas coisas aos sábios e escondidos e revela aos pequenos. Por isso que você está aqui, irmãos. Por quê? Porque Jesus ele revela as verdades de Deus aos pequenos. Aqueles que sabem e que precisam de Deus, a palavra do Senhor e suas parábolas são reveladas, mas aqueles que dizem, não, eu tenho pleno conhecimento, a esses não tem revelação de Deus. Então aqui começa uma parábola, porém essa parábola, ela é tão interessante, que os discípulos também não entenderam, chegaram até o pé do ouvido de Jesus, dizendo, explica melhor que eu não estou entendendo. Então eu vou separar em 3 situações aqui, para você entender, eu quero simplificar. Diga comigo assim, semente. Campo. E colheita. Olha lá, é a parábola do joio. Semente. Tem 2 tipos de semente. Diga comigo, 2 tipos de semente. Trigo e joio. 2 tipos de semeador. Jesus e o diabo. Jesus, ele semeou, ele diz que quem semeia o trigo é o filho do homem. Quem é o filho do homem? Jesus. Então Jesus, ele semeia o trigo, o diabo semeia o joio, o inimigo semeia o joio. Agora, o que é interessante para nós entendermos? O trigo é aquele que leva a palavra, são os filhos do reino, porque na parábola do semeador, ele diz que o semeador é o Senhor, mas a semente é a palavra. Diga comigo, palavra. Então o trigo significa quem guarda a palavra. O trigo significa, vamos entender aqui hoje, a igreja, aqueles que obedecem, aqueles que andam nos caminhos do Senhor, aqueles que pegaram a revelação de Deus, aqueles que andam no caminho correto, aqueles que estão esperando a volta de Cristo, aqueles que estão dando bom testemunho. Estes são sementes de trigo. Quem semeou essa semente no coração foi o próprio Jesus Cristo. Mas também tem o joio, e Jesus, explicando aos seus discípulos, diz que o joio, quem semeou foi o próprio diabo. O próprio inimigo semeou o joio. E aqui o que a gente vai entender, irmãos? Quem é o joio? Jesus explica também na parábola que o joio, querido, é o iníquo. O joio é o ímpio. E quem é esse?
É um indivíduo que está acostumado a pecar e não se importa mais com as consequências e nem tem vergonha de cometê-las. Ó, quem é o iníquo? Quem é o ímpio que Jesus está falando? Aquele que peca e não tem problema com o pecado. Está todo mundo vendo, ele continua pecando, ele não tem mais vergonha daquilo que está cometendo. Mas quem semeou essa semente de iniquidade no coração dessa pessoa? Então a gente já tem aqui definido que nesse campo tem semente, tem dois tipos de semeador e tem dois tipos de qualidade de pessoas, que são trigos e são joios. Mas também tem o campo, diga comigo o campo. O campo é o mundo, irmãos. Jesus disse, o campo é o mundo. Pastor, que mundo? A gente está na igreja. O mundo que Jesus está falando é o nosso campo de atividade. O mundo que Jesus está falando é onde a gente passa, por onde a gente vive. Mas quem é o trigo e quem é o joio por onde a gente passa? As suas atitudes vai demonstrar o que você é. Se tu é joio aqui dentro e tu é joio lá fora, é o mundo. Se tu é trigo aqui, tu é trigo em casa, tu é trigo na escola, tu é trigo aonde você passa. Por quê? Porque o campo é o seu ramo, é o seu campo de atividade. Aonde você passa, você é trigo. Aonde você passa, você dá bom testemunho. Aonde você entra, aonde você sai, todo mundo sabe que você é diferente. Peraí, quem semeou isso aí? Jesus. Quem é esse? Os filhos das bodas. Quem é esse? São filhos de Deus, porque tem a semente de Jesus. Então o campo, irmãos, é o mundo. Aonde você passa, aonde você vive, o seu campo de atividade. Então temos o campo definido, amém? Amém. Só que não se esqueça, querido, que haverá colheita. Haverá colheita. Pronto, tem uma colheita. Está na Bíblia aqui que tem uma colheita. E a colheita é o destino da semente, sim ou não? Sim. Jesus, ele explica que o trigo vai para o celeiro. Vai para onde? Celeiro. Celeiro eu quero chamar de eternidade. Celeiro é o paraíso. Celeiro é uma vida com Deus. Celeiro é um lugar particular com Ele. Celeiro é para aqueles que andaram, viveram como trigo, receberam a semente e viveram como trigo. Então para esses tem celeiro, eternidade, vida eterna, bênção com Ele no céu. Agora, para o joio também tem destino, irmãos, porque tem colheita para todos. Sim ou não? Então a colheita do joio, a Bíblia está dizendo que é a fornalha de fogo. Fornalha de fogo. Olha só, queridos. Por quê? Porque às vezes a pessoa está vivendo aqui, está no campo, no ramo, no campo de atividade dele. A vida que ele vive é uma vida qualquer. Ele está achando que não vai ter uma colheita, está achando que não vai ter destino. Mas haverá destino tanto para o trigo quanto para o joio. O que você é? O que você quer ser? Como você está se comportando? É você que traça seu destino. Percebe? É você que traça seu destino. E o mais interessante de tudo, que o joio sabe que é joio e o trigo sabe que é trigo. Irmão, ninguém consegue ficar e ninguém está sem saber o que é. Joio sabe que é joio e trigo sabe que é trigo. O trigo está traçando um destino. Que destino você está traçando? Quem está traçando esse destino aqui? Levanta a mão. Tem como você dar um pouquinho de glória? Porque eu estou começando agora a mensagem. Vamos liberar um pouquinho de glória. Tem louvor aí hoje ou não para acompanhar? É, irmãos. Pronto. Nós vamos para o céu, sim ou não? Para dar aquela aliviada, irmão. Você não aguenta. Segura. Eu até pedi para os irmãos, quando quiser vir no culto de ensino, trazer caneta para aprender. O nome dessa mensagem, irmãos, é cuidado com a doutrina do joio. Cuidado
com a doutrina. Nós estudamos uma revista no último trimestre, se não me falha a memória, que falou de heresias. Procede? Muitas heresias. E a doutrina da heresia tem entrado no nosso meio. Não é o pecador, irmãos. O pecador tem que entrar para ouvir a palavra. Mas a doutrina de heresia tem pairado sobre a igreja. E aí Deus colocou uma mensagem no meu coração: cuidado com a doutrina do joio. Agora, escute isso, vamos entender um pouquinho aqui o joio. Primeiro, o joio no mundo. Segundo, o joio em mim. Aonde? Terceiro, o joio na igreja. É só uma entrada aqui para nós entender. O joio no mundo, meus queridos, é aquele que acatou o sistema do mundo. Acatou o quê? O sistema do mundo. Quem está no mundo acatou o sistema. A Bíblia diz em 1 de João, lá na frente, capítulo 5, versículo 19, que o mundo já é do maligno. Irmãos, o mundo já é. O sistema do mundo é o sistema do maligno. Tudo que existe no mundo, irmãos, tem corrupção, tem mentira, tem falsidade e jeitinho. Tudo tem um viés ideológico, tudo tem um viés para perverter a mente das pessoas. O sistema do mundo está corrompido. E quem aqui colocou esse sistema no mundo? O próprio inimigo. Então quem acata esse sistema é porque recebeu a semente do joio no coração. O mundo já é. Presta atenção, o sistema como é? O sistema é injusto. Só para abrir um lequezinho de leve aqui. Por exemplo, a segurança. Quem legisla uma lei referente à segurança? Ele põe lá polícias federais, polícias estaduais, polícias municipais. Amém? Ok, uma beleza. Mas aquele que legisla para as outras pessoas, ele tem segurança particular. Ele faz uma lei para alguém e não aceita aquela lei que ele faz. Eles fazem uma lei referente à saúde. Você que depende do SUS, você vai hoje, você só vai voltar daqui 6 meses. Se tiver que fazer uma cirurgia, daqui 2 anos. Mas aqueles que prescreveram a lei, eles têm médicos particulares. Aqueles que colocaram no sistema das escolas que não repete, pelo menos em São Paulo, vamos dizer o sistema, você vê como esse sistema é maligno. Esse sistema não repete, ele não repete. Então assim, o aluno estuda se quiser, porque vai passar, chega com 14, 15 anos, não sabe ler nem escrever direito. Mas quem fez o sistema dizendo que é bom, por que é bom? Porque vai diminuir o número de pessoas analfabetas, amém? Mas os filhos deles estudam em escola particular. Então o sistema é injusto, o mundo já é. Eu só estou dando uma pequena pitada para você entender como é que as coisas, tudo tem um jeitinho brasileiro, tudo tem um jeitinho corrupto, tudo tem um jeitinho de prostituição, tudo tem um jeitinho. Se você for amigo do amigo, eu te coloco nesse lugar. Não é por méritos, é porque você é amigo. Então o sistema do mundo não é justo. O sistema do mundo, irmãos, é que está implantado a semente do joio do inimigo no coração. Agora preste atenção. E a semente do joio em mim? Eu falei do sistema do mundo. Agora a semente do joio em mim. Alguém chegou aqui na ponta do altar e uma vez me disse: eu vim para a igreja e eu percebi que eu estou indo para o inferno, mas eu pensei que eu estava indo para o céu. O sistema, preste atenção, a semente do joio em mim me faz pensar que estou indo para o céu, ou seja, eu estou cheio de erro, eu estou desviado, eu estou vivendo de qualquer jeito. Eu canto hino, mas eu também canto aquele sambinha. Eu canto hino, mas eu também gosto daquele funkzinho. Eu gosto de hino, e eu canto hino, e eu louvo a Deus, mas eu também gosto daquele pecadinho escondido que só eu e ele sabem. Ou seja, a pessoa põe a Bíblia, coloca debaixo do braço e vem para a igreja, e quando o pastor pergunta quem tem certeza que vai para o céu, o camarada levanta a mão e diz: eu estou indo. Ou seja, o joio em mim me faz pensar que eu estou indo para o céu.
Mas toma cuidado, porque se eu vacilar, eu vou para outro lugar. Agora presta atenção. O joio na igreja. O joio aonde? Em que lugar? Como é que você detecta que o joio está na igreja? Ele tem aparência, mas não tem fruto. A Bíblia diz, irmãos, em Mateus capítulo 21, Jesus sai do templo, e Jesus já estava numa batida de pregação, e ele estava indo para a cruz de fato. Mas quando ele sai do templo, ele sente fome, e ele avista uma figueira que tinha folhas lindas. Ele estava com fome, diga comigo, fome. Estava com fome. E ele chega no pé da figueira, cheia de folhas, não tem fruto. Sabe o que ele diz? Nunca mais nasça fruto de ti. Está lá, capítulo 21 de Mateus, versículo 17 em diante. A figueira que tem folhas, mas não tem frutos. O que é isso, pastor? É o joio na igreja. Tem cara, tem aparência, tem perfil, tem gogó, tem garganta, tem beleza, tem aparência, mas não tem essência. Segura aí, irmão. A parábola é do joio. E isso tem que ficar claro. Isso aqui não é ofensa para ninguém, é um ensino para as nossas. Vamos para as aplicações agora, para relaxar um pouquinho você. Aplicações do texto. O versículo 25, queridos, vai nos dizer que a semente foi semeada quando os homens dormiram. Olha só, quando? Está no versículo 25, irmãos. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou. Preste atenção no que Deus colocou no meu coração. Que sono é esse? Sono do vacilo, sono da falta de vigilância, sono da acomodação. Vai prestando atenção. Muitos abandonaram o seu campo espiritual. Muitos abandonaram o seu próprio campo espiritual. Não percebeu no sono, porque aqui, irmãos, o inimigo veio enquanto os homens estavam dormindo. E aí Deus colocou no meu coração que é vacilo. Deixou o campo espiritual. Pastor, não entendi. Você parou de orar, você parou de ler a Bíblia, você parou de cultuar, você parou de buscar a Deus, você parou de cuidar da sua vida espiritual. O campo é você, porque a parábola do semeador lá atrás vai falar que a semente caiu em alguns solos, e aqueles solos nada mais do que é nossa vida. Se você abandonar o seu campo, se você esquecer de orar, se você deixar para depois, se você não abrir a tua Bíblia, se você falar para você mesmo que jejum é coisa do passado e não fazer a manutenção e nem a vigilância do teu campo, o diabo virá e semeará na sua vida uma semente de joio. Me ajuda aí, irmãos. Diga para alguém assim, Efésios capítulo 5, versículo 14. Aponta o dedo e diga o que é. Fala assim: desperta tu que dormes. Levanta do meio dos mortos e Cristo te esclarece. Fala mais uma aí, irmãos. Romanos 13, 11. Fala. Diga agora para ele, aponta o dedo. Já é hora de despertar do sono, pois a salvação está mais próxima hoje do que no dia que você aceitou a fé. Quer me ajudar mais uma vez? Fala para essa pessoa assim: você não é Sardes. Não entendi, pastor. Apocalipse capítulo 3, versículo 1. É uma igreja. Essa igreja tinha cara que estava viva, mas ela estava morta. Diga para alguém: tu não é Sardes. Você está vivo, você está vivo, você está vivo, você tem vida, você tem vida, você tem vida, você tem vida, você tem vida. Então desperta tu. Levanta a mão um
do céu, só quem está vivo com louvor e adoração. Manda a bala para cima aí. Manda a glória um pouquinho para o Senhor aí, para acalmar. Oh, glória, a igreja viva, a igreja viva, a igreja viva. A igreja que é trigo e não é joio. Segura que tem mais um pouco. Vamos lá. Nós estamos aqui meio que detectando o joio. Qual é a função do joio, irmãos? Presta atenção. Parecer com trigo. É igualzinho. Hã? É o quê? Parecer. Segundo, qual que é a função do joio? Confundir. É confundir, irmãos. Porque a palavra confundir no dicionário é isso: ligar-se tão estreitamente que é impossível se distinguir. É a mesma coisa. Parece que é, parece que vai, parece que é do céu, mas não. É igualzinho, irmãos. É tudo parecido, irmãos. Fala em línguas, irmão. Dá glória, prega, canta, sapateia. Irmãos, entrega mistério, misericórdia. É igualzinho. O trigo e o joio é igual. Qual que é a função do joio? Irmão, de quem que é a semente do joio? Presta atenção na função. Quem colocou a semente foi o? Você acha que ele não tinha uma função, irmãos? Fazer o joio parecer trigo e confundir a mente do trigo, perturbar, confundir, irmãos. Olha o que Deus colocou no meu coração: confundir. Por quê? Escute isso. Ele implanta, o joio, ele implanta heresia no meio da igreja. O joio. Heresia, irmãos, é mudar a doutrina. Heresia, irmãos. A pessoa está dizendo assim: pode. Quer tatuar? Tatua. Dentro da igreja. Quer colocar piercing? Pode colocar. Quer pintar de preto? Pode. Quer colocar um globo no teto e sair fumacinha dentro da igreja? Pode. Irmãos, e aí se alguém encontra isso, é uma heresia? Não, isso não tem nada. E o trigo fica confuso. Por que o trigo fica confuso? Porque fala igual. Às vezes tem até mais milagre lá. Você olha, eu oro, eu faço questão de me abster, como é que está em Tessalonicenses capítulo 5, me abster da aparência do mal. E de repente aqueles que andam de qualquer jeito, parece que lá tem tudo e a gente não tem. A função do joio é confundir a nossa mente. Parece que é lindo, eles falam bonito, são aveludados, não tem culto de ensino, é só palavra mamão, com açúcar, vem do jeito que você está e fica. O importante, que aqui tem resultado, é quando tem 5 mil pessoas, 10 mil pessoas, 20 mil pessoas, não importa para onde eles vão, importa sim, importa sim, importa sim, importa sim. O importante é o destino, o importante é o resultado final. O importante não é o campo agora, não é o crescimento agora. Não. É o final, para onde vai a tua alma? Qual que é o papel do joio dentro do campo do trigo? Ele combate a santidade da igreja. O joio, percebe que o joio combate a santidade da? Não tem nada a ver. Isso pode. São muitos santarrões, muito culto, é muita consagração essa igreja tem.
Eles querem se vestir diferente. Não. Tem agora a escola bíblica, é demais. Irmãos, o joio combate a santidade. O joio fala que viver com Cristo não precisa tanto, é só crer, é só ter fé. Aí vem a Bíblia e diz: você tem que crer, você tem que ter fé, mas principalmente obedecer. Ora, qual que é o papel do joio, irmãos, na questão da confusão da nossa mente? Ele cresce igual o trigo. Por que traz confusão? Escuta isso. Ele prospera, ele cresce igualzinho. Ele tem visibilidade, porque ele cresce igual. Ele fica igual, ele tem oportunidade, ele faz tanta coisa. O joio. E aí você olha para o joio, você fala: e aí? Eu sei que ele é joio. Parece trigo, mas é joio. Aí a pessoa conta a bênção. Você fica de queixo, pensando que é o quê? Que trigo? Eu estou andando aqui estou andando na fiação. Olha a confusão, irmãos. Ele tem visibilidade, ele prospera, mas não tem vida com Deus. Só serve para confundir o trigo que tem vida. Diga para alguém assim: fica esperto. Qual que é a função, irmão, do joio? Na questão da confusão, de confundir a nossa mente. Ele anda no meio do trigo. Ele anda onde? Ele anda onde? Percebe que ele foi semeado no meio do... ele carrega a Bíblia, prega, faz tudo igual, só não vive o que prega. Irmãos, por isso que eu falo para você, a gente tem que entender a doutrina do joio. Porque a doutrina do joio, irmãos, é uma doutrina sem santidade, que passa confusão na mente do trigo, porque o trigo está vendo alguma coisa acontecer lá, está vendo crescer, está vendo lá as coisas aparecer, está vendo a visibilidade, está dizendo: e eu estou aqui ainda, e eu, o que está acontecendo comigo? Fica crente, fica crente, fica crente, fica crente. Lembra que o grande finale é que vai dizer tudo, é para onde tu vai. Agora, como identificar o joio no meio do trigo? Você sabe como? Só tem um jeito. O joio não tem fruto. Ele vai bem, ele cresce igualzinho, mas só que no final da história ele não dá, não tem. Mateus capítulo 7, versículo 17 ao 20, a Bíblia diz assim, finalzinho: pelos teus frutos cresce junto. Como é que eu posso identificar? Pelos frutos. E aí, queridos, eu fico com muito medo, porque a gente pode ter algum sintoma dentro de nós. Presta atenção. Por quê? Porque o trigo, irmãos, tem fruto. O trigo é alguém espiritual que tem a semente do céu. Então o trigo tem fruto. Qual que é o fruto? Diga comigo: amor, paz, justiça, bondade, misericórdia. O trigo, ele reflete o caráter de Deus. O trigo, ele honra a Deus. O trigo, ele testemunha de Cristo, no mundo. O trigo, ele é sal da terra e luz do mundo. O trigo, ele pega a porta estreita e o caminho, ou melhor, o caminho apertado e a porta. O trigo está esperando Jesus em santidade. O trigo tem azeite na lamparina. O trigo é noiva e seu vestido é branco, não está sujo. O trigo tem frutos dignos da colheita do nosso Senhor. Por isso que o Senhor diz: eu vos chamei para dar frutos dignos da colheita de Deus. Se você não estiver dando fruto, silêncio.
Pode ser que tenha algum sintoma de alguma semente do joio. Se eu não cuidar do campo, se eu achar que esse homenzinho aqui não precisa orar e jejuar, quanto maior é a árvore, maior é a investida. Quanto mais são os frutos, mais será a investida de Satanás. Percebe? Agora, para finalizar aqui, eu quero só deixar conselhos. 3 conselhos, rapidinho, para nós finalizarmos. Primeiro conselho: cuidado para não ser enganado por joio. Cuidado para não ser enganado. Pastor, em qual área? De que jeito? Observe antes os frutos, para não sofrer. Irmãos, o que tem de gente sofrendo? Dizendo, se o tempo voltasse, se o tempo voltasse, eu não tinha entrado em tal situação, eu não tinha entrado em tal lugar, eu não tinha feito tal associação, eu não tinha feito tal aliança, porque eu pensei que era trigo. Meu Deus, era igualzinho, estava tão bonzinho, estava tão bonitinho, mas agora é um joio sem fruto, coisa ruim. Cuidado para não ser enganado vê os frutos agora. Você analisa hoje, você não analisa amanhã, você não analisa depois do processo. Você tem que ser corajoso, você tem que ter coragem para analisar hoje a situação que eu estou vivendo, o lugar que eu estou trabalhando, as pessoas que eu estou convivendo, os lugares que eu estou entrando, as amizades que eu tenho. Eu gosto, mas são joios, então eu tenho que sair. Segundo, cuidado para não virar joio. Pastor, não é possível. Não é? Não é? É. Por que que é? A palavra do momento, influencer. Como é que é a palavra do momento? Influencer. Então me diga, com quem tu anda, que eu direi quem? Esse dito é dos antigos, sim ou não? Sim. Não é? Então cuidado para você não virar joio, andando com gente que não é de Deus, que fala coisas que não são de Deus, que dão conselhos que não são de Deus, que assiste coisas que não são de Deus, que te leva para lugares que não são de Deus. Você não precisa desse tipo de gente. Porque eles nos influenciam, irmãos. Se você for para Minas Gerais, ir lá para o interiorzinho, ficar lá 6 meses, você volta falando com o sotaque de lá. Se você for para minha terra, Paraná, Pé Vermelho, lá para o interior, da onde eu sou, e você ficar lá 6 meses, você volta falando aqui interior, você volta, sabe por quê? Você convive com as pessoas, você fala com as pessoas, você vive com as pessoas, você anda com as pessoas, você pega os jeitos, os trejeitos, as falas. Tem gente que não falava palavrão, mas está falando. Começou a trabalhar com quem fala, não repreendeu. Tem gente que não via vídeos pornográficos, mas está vendo, por quê? Porque a pessoa que você anda assiste, e assiste do seu lado e comenta, e você não deu um break. Me diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. As influências estão aí, irmãos. Os influencers estão aí. Então assim, a semente que está no teu coração é do céu, não muda, por favor. A semente que você carrega é da eternidade, não muda, por favor. Não adianta, irmãos, dizer, mas eu acho que é muito, eu acho que é demais, eu acho que isso aí não serve. O final da história que você vai ver se vale ou não vale. Não é agora, irmãos. Agora a Bíblia diz que é 70, 80 anos. Passando disso é fadiga e cansaço. Mas a eternidade sofrendo na fornalha de fogo é muito pior. Sim ou não? Terceiro conselho: cuidado para não ser joio.
Ó, eu falei 3 coisas aqui para a gente finalizar. Primeiro, cuidado para não ser enganado por joio. Segundo, cuidado para não virar joio. Terceiro, cuidado para não ser joio. Não ser você o joio. Pastor, por quê? Como assim? Irmão, se você não der fruto, e agora? Fui chamado, cruzei os braços, não quero fazer nada, não tenho uma palavra, não tenho um louvor, não tenho uma oração, não tenho uma visita, não tenho um aperto de mão, não tenho uma palavra de vitória, não tenho nada que me identifica dentro daquilo que está no meu coração ou dentro da igreja. Quem é você? E agora, irmãos? Falei para você, quarta-feira é um culto de ensino, e a palavra não é direcionada para uma pessoa, a palavra é de ensino para a igreja. Amém? A gente tem que ter muito cuidado para a gente não ser o joio, porque o destino do joio é o inferno. Amém? Pega na mão aí do seu irmãozinho, sua irmã. Nós vamos fazer uma oração, irmãos. Se quiser ficar de pé, fique. Se quiser. Olhe para mim aqui, irmãos. Eu sei que agora foi o único momento que você relaxou. Tipo, apertou o cinto, agora você soltou o cinto e ficou de pé. Queridos, você sabe que o que importa é o destino, sim ou não? Sim. Obviamente a gente fala correndo de algumas coisas, mas assim, a vida do cristão hoje, ela está muito semelhante à vida de um joio, irmãos. Irmãos, o crente ele vê BBB, ele vê Casa dos Artistas, o crente ele assiste novela, o crente, pastor, mas antigamente a novela era uma bênção. Nos anos 70 a novela, nos anos 80 a novela tinha uma função. Sabe qual era a função? Unir a família, papai, mamãe, filhinhos, todos sentados em volta de uma televisão preto e branco. 82, 83 a gente comprava uma placa, colocava na frente da televisão e a televisão se tornava colorida. Quem lembra disso? Leandro, eu, a Laudurvinha, não era? Aí a gente falava, eu tenho uma televisão, toda a família, ali. Então a história que passava nas novelas, irmãos, era história assim de sítio, histórias assim, para você dar risada, história corriqueira. E aí a gente ficou todo mundo viciado. E aí começou, sabe o quê? Começou o mocinho da novela dormindo com a mulher casada. Opa, aí começou a ficar esquisito. Começou o casalzinho de adolescente que só podia beijar depois que tivesse um encontro sério mesmo. Eles começaram a ter encontros nas escuras, no rio, no meio do mato. Isso começou a entrar para dentro de aquilo que era um entretenimento, irmãos, virou um antro de prostituição na nossa sala. Eu não estou brincando, irmãos. E hoje ainda, irmãos, tem muito que ainda diz, não, mas não tem nada a ver. Irmãos, o anjo vai vir. E ele não vai errar. Ele sabe quem é trigo e quem é joio. Não tem como, irmãos. Vai estar tudo igualzinho. Tudo igualzinho, mas o anjo vai vir. Porque está na Bíblia aqui, ó. Eu vou mandar. Os meus ceifeiros são os anjos. Por isso a igreja de hoje não pode abrir mão. A igreja não é entretenimento. A igreja é treinamento para ir para o céu. A igreja, ela não é um antro de inclusão social. A igreja é um lugar de transformação de caráter. Você entra aqui, irmãos, bêbado, como a gente chegou. Você entra aqui, irmãos, depressivo, como a gente chegou. Você entra aqui com problemas, viciado.
Mas você não vai continuar tomando cervejinha sem álcool. Você não vai continuar tomando um vinhozinho e nem um copinho de champanhe, porque não é inclusivo. Ela é transformadora. A igreja que não for, a igreja, eu digo, semente de Jesus, na pessoa de Jesus, que não for, que não se adequar a isso, ela está treinando as pessoas para irem para o inferno. Então, pastor, mas ainda não fui transformado. Mas você está ouvindo que precisa ser transformado. Então seu sangue não virá sobre a minha cabeça. Entende? Pastor, não fala isso não, porque tem às vezes visitante, às vezes tem... Irmãos, a gente tem compromisso com quem? Deus. Deus também disse: eu tenho compromisso com a minha... Eu velo pela minha, eu zelo pela minha. Aleluia! O próprio Deus diz isso, irmãos. Porque o homem dizer, eu tenho compromisso com Deus, todo mundo vai dizer. Mas o que nos norteia a este compromisso? Então eu pergunto aqui nessa noite de quarta-feira, humildemente, se tem alguém que perdeu aí, que se perdeu no caminho, que quer fazer uma reconciliação com o Senhor nessa noite, ou até mesmo aceitá-lo como Salvador de sua alma, e receber a semente do trigo, que é a semente de Cristo no seu coração, a gente quer orar por você. Se você estiver aqui, não importa, irmãos, o que é importante, eu vou dizer para você o que é importante. O que é importante é eu sair do CT de treinamento, igreja, salvo. Eu vim para quê? Eu vim para sair daqui aplainado no caminho correto. Eu não vim aqui para ouvir uma coisa que massageia o meu ego. Eu vim aqui para Deus me dizer, o que eu faço? Aí Deus diz para você assim: entrega a sua alma hoje para Jesus. Tem alguém que ouviu essa palavra e quer esse Cristo hoje? Tem alguém? Você está aqui? Tem alguém que quer reconciliar e dizer assim: eu quero. Irmãos, eu não estou apontando para ninguém, eu não sei da vida de ninguém. Eu estou aqui humildemente dizendo, porque esse é o meu papel. Amém? Tem alguém que quer hoje vir para os caminhos e dizer assim: olha, eu estou deixando tudo, eu me perdi no caminho, eu deixei o joio entrar no meu coração, eu deixei o ódio passar por mim, eu deixei algumas coisas que não são divinas, que não são do céu, permear a minha vida, mas nessa noite eu não aguento, eu preciso de novo da semente da palavra que só Jesus tem. Tem alguém? Então vem para cá, traga essa pessoa para cá. Tem uma pessoa? Tem mais? Pronto. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Irmãos, ninguém vai para o céu de qualquer jeito, nem parecendo que é, irmãos. Tem que mergulhar. Tem mais um ali? Você vai aplaudir? Tem mais? Tem mais alguém? Irmãos, você vê que não é a massagem da palavra que faz o processo? Irmão, a gente precisa massagear, nem enfeitar, irmãos. Pregador que quer, eu vou fazer o céu abrir e trazer alguma coisa que não é verdade, não tem resultado. Tem mais alguém? É quarta-feira, irmãos. A casa está cheia da presença. Foi uma palavra semeada em oração. Tem mais alguém? Não endureça teu coração nessa oportunidade. Tem ou não tem? Tem ou não tem? Sobe o nível um pouquinho aí, que dá tempo aí. Tem ou não? Mas a igreja será arrebatada no piscar de olhos, acontecerá. Segura aí. Pergunta a você, William, de livre e espontânea vontade. Tá voltando? Estava afastado.
Está reconciliando? Você é? Bárbara, de livre e espontânea vontade, está reconciliando com o Senhor? Estende as suas mãos para cá. Somos orados. Deus sabe o que está fazendo aqui. Santo e eterno. A tua palavra diz: aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Aquele que toca na ponta do altar, recebe a segunda chance. Eu entrego, meu Deus, a vida do teu servo em tuas mãos. Aquilo que um dia ele perdeu, que o Senhor vai entregar de novo. Opera na vida dele, Pai. Toca ele com sangue, livre de todo mal, Pai, no nome de Jesus. Olha aí, meu Deus, tem mais uma alma ali, olha, glória a Deus. Vai abençoando, Jesus. Dá nas tuas mãos a vida da Bárbara. Estende as mãos, vai orando. Em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vem, Jesus, faz uma obra aqui, Senhor, na vida dessa família, Pai. Faz uma obra na vida dessa família, Senhor. Todo espírito de morte, de loucura, de vício, espírito de contenda, de aprisionamento, Senhor. Amarra esse demônio agora, Senhor. Desfaz essa obra maligna. Libera essa mulher, meu Pai, para te servir. Libera, meu Pai, esse jovem também, Pai. Cobre com sangue, livra de todo mal. Ser na vida dele não só hoje, mas para todo sempre. A igreja diz: aplauda Jesus. Os varões aqui, vem dar um abraço aqui no Guilherme, aqui, ó, vem dar um abraço aqui no William.